Camelot Editora apresenta Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, narrado por Matheus Prado. Prefácio. As potências infernais do capitalismo, olhando o mundo contemporâneo pelas lentes do Manifesto. Assistimos hoje a um processo semelhante. As relações burguesas de produção e troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou poderosos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as potências infernais que pôs em movimento com suas palavras mágicas. Manifesto, página 36, publicado em 1848. Um espectro ronda toda a Europa, o espectro do comunismo. Assim, Marx e Engels abrem o Manifesto Comunista, na edição alemã de 1848. Esta afirmação de tom escatológico carrega a marca de documento histórico que o manifesto revela. O texto se fecha com outra fórmula famosa para a história dos movimentos sociais desde então. Trabalhadores de todas as terras, uni-vos! É possível dizer que o comunismo ainda é um espectro que ronda a Europa ou o mundo? Os trabalhadores de todas as terras se uniram? Não. O que pode parecer, à primeira vista, um evidente fracasso do olhar dos autores sobre a realidade que estava por vir, se olhado de forma menos panfletária, o manifesto pode se revelar como uma chave hermenêutica poderosa de análise dos processos em curso ao longo do século XXI. Para um leitor da terceira década do século XXI, o texto apresenta algumas camadas distintas de significado. Documento de época, século XIX, e por vezes, mesmo um tanto datado em alguns de seus objetos, análise acurada do capitalismo, os autores acertam em cheio muito do que viria adiante no seu desenvolvimento. A profecia de superação do capitalismo, a conhecida utopia comunista, que nunca aconteceu, e também críticas consistentes à história futura, para os autores da própria esquerda. Marx e Engels perceberam o risco da esquerda se transformar num pastiche gourmet, que hoje conhecemos tão bem, a esquerda fetiche dos filhinhos de papai ricos do mundo ocidental, que se dedicam a fazer documentários sobre as vítimas do capitalismo com seus equipamentos caros de audiovisual. E por fim, o texto tem uma estrutura clara de panfleto ideológico, o que sempre compromete a consistência de qualquer obra, passado o momento em que foi elaborado. Uma pergunta essencial que se coloca a partir da leitura do Manifesto em pleno século XXI, depois dos fracassos da utopia comunista ao longo do século XX, principalmente o essencial experimento soviético e a capitulação da China comunista ao modo de produção capitalista é: qual a consistência do Manifesto para um leitor atual? Existe alguma razão para que ele seja lido hoje? Parece-me que a resposta, mesmo para os otimistas do liberalismo, supostamente vitorioso com o fim da história, é definitivamente positiva. Para além da dicotomia polarizada de esquerda versus direita, a leitura do Manifesto é um ato de compreensão atenta do mundo capitalista em que vivemos e suas agruras constantes no âmbito social, político e afetivo. Trata-se de entender quais são essas potências infernais citadas na abertura deste prefácio, que as palavras mágicas da burguesia industrial capitalista do século XIX conjurou e como podemos vê-las hoje em curso. Uma das características do capitalismo do século XXI é sua capacidade retórica de fazer parecer que o mundo vai muito bem num movimento acumulativo de progresso infinito, como se a realidade fosse um eterno comercial da CNN americana. Nesse sentido, o valor do manifesto, para além dos seus equívocos utópicos, é, antes de tudo, ser uma lente de precisão que nos faz entender melhor as inconsistências do mundo em que vivemos. Esqueça as bobagens da política partidária, ou mesmo da polarização das redes sociais, e veja Marx e Engels como uma espécie de Freud do capitalismo, jogando luz sobre as sombras escondidas pela festa do consumo. Se o aspecto propriamente ideológico do manifesto é evidentemente um equívoco crasso, seu caráter de hermenêutica da realidade em que vivemos permanece um fato. O texto está dividido numa breve introdução e 4 capítulos: burgueses e proletários, proletários e comunistas,
literatura socialista e comunista e posição dos comunistas diante dos diferentes partidos de oposição. Os 2 primeiros capítulos, que tomam a maior parte do manifesto, são, de longe, os que mantêm a qualidade da obra para quem a lê hoje. Os 2 últimos sofrem por serem excessivamente datados, uma vez que se ocupam das circunstâncias políticas de então. Por isso mesmo, valem enquanto documento de época essencial para quem se ocupa com o entendimento da história dos movimentos sociais contra o capitalismo. Por exemplo, a Rússia, que viria a ser o grande experimento comunista, está completamente fora do radar dos autores, que se ocupam mais da França, Inglaterra, Alemanha e da América. Neste último caso, os autores revelam uma acuidade bastante apurada, uma vez que o artigo foi publicado ainda em 1848, num momento muito distante do que os Estados Unidos viriam a ser no século XX. Entretanto, a falta de referências significativas, a Rússia justifica-se devido ao fato de que os autores olham apenas para aqueles países em que o feudalismo já havia desaparecido ou nunca existiu, como no caso da América, nos quais uma poderosa burguesia industrial já estava plenamente instalada, operando sua devastação das formas sociais, econômicas e políticas anteriores através do modo de produção capitalista. A grande indústria criou o mercado mundial preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação e dos meios de comunicação por terra. Esse desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria. E à medida que a indústria, o comércio, a navegação e as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando a segundo plano as classes legadas pela Idade Média. Manifesto, página 31. Fica claro, na análise dos autores citadas acima, a percepção do vínculo essencial entre o crescimento do modo capitalista de produção e o processo que, a partir do início do século XXI, passou a ser chamado de globalização. A interação entre os avanços na mobilidade global e nos meios de comunicação, Marx e Engels citam o telégrafo como essencial noutra passagem. Funcionam como um ciclo que retroalimenta os próprios meios de aceleração da instalação mundial da burguesia e seus modos de vida e de fazer negócios. A vocação a romper fronteiras e limites, implicando a dissolução dos modos de vida medievais. Portanto, a devastação do passado, em nome do progresso da indústria e do comércio, é um traço estrutural do capitalismo. Quando ouvimos hoje alguém falar de globalização, comunicação, mídia e de como avança a sociedade de mercado, nada mais é do que a repetição da estrutura e da dinâmica que já eram claras em 1848 para quem tinha olhos para ver. Nada de novo sob o sol. A tendência ao movimento infinito, para o bem e para o mal, é o destino do capitalismo e de quem vive nele. Jamais repousar. Portanto, quando você se sente condenado a nunca repousar na vida do dia a dia, se sente obrigado a competir e buscar contínuas inovações, como falam os palestrantes no mundo corporativo, nada há nisso além do que a repetição eterna do modo de produção capitalista e seu mal infinito, como diria Hegel. Por isso, Marx e Engels afirmam: essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma, tudo que era sagrado é profanado, e os homens, obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Impedida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Manifesto, página 33. Em meio a essas relações sociais antigas e cristalizadas, estão relações familiares e do âmbito do afeto, como dizem os autores um pouco antes da última citação. A burguesia rasgou o véu de sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a simples relações monetárias. Manifesto, página 32.
Como é comum de se dizer, no capitalismo tudo que é sólido se desmancha no ar. Podemos mesmo falar de um mal-estar no capitalismo, sentido de forma cada vez mais clara no século XXI. A velocidade que marca o processo em si e o sucesso no modo de alavancar as forças produtivas gera riqueza, ao mesmo tempo em que devasta modos de organização social que ficam no caminho do capital. O mal-estar seria justamente a constatação afetiva do deserto instalado, de modo acelerado, pela riqueza material como única forma de valor. A burguesia, durante seu domínio de classe apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização de rios, populações inteiras brotando da terra como por encanto. Que século anterior teria suspeitado? Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.